Ora, bem-vindos a mais um vídeo sobre apresentação de livros e hoje eu quero falar sobre um grande homem, um grande estadista, portanto, na minha análise e na análise de muitos portugueses, foi talvez considerado um dos maiores estadistas de Portugal. Sem dúvida, um homem de fé, de carácter, sem dúvida, um homem de convicções, um homem que viveu nos tempos diferentes, um homem que subiu ao poder com muito bem esclarecido, com um objetivo muito bem definido e que há uns anos atrás, há pouco tempo, não é? Já nessa década de 2000, a crítica em Portugal o considerou o homem do ano, a personalidade do ano. Controvérsia também em relação ao seu nome, foi o dirigente do Estado Novo durante muitos e muitos anos. É ele, o bem conhecido António de Oliveira Salazar. E eu trago aqui três grandes livros que nós podemos adquirir para compreendermos a obra deste grande estadista. A primeira obra é de Jaime Nogueira Pinto, uma análise muito interessante sobre Salazar, visto pelos seus próximos. Portanto, tenho aqui o livro de Jaime Nogueira Pinto, Salazar, visto pelos seus próximos. O que podemos dizer rapidamente deste livro? Este livro apresenta conversações e pontos de vista de uma série de pessoas que estiveram próximos de Salazar. Todos eles divididos em capítulos. Podemos ver aqui, por exemplo, um exemplo, Luís Filipe Leite Pinto. Portanto, a obra tem uma série de pessoas, entre outros Luís Filipe Leite Pinto, Arnaldo Pinheiro Torres, Manuel Batista Dias da Fonseca, José Luciano Solari Alegro, Henrique Vega da Macedo, Alberto Saraiva e Souza, Domingos Rosário Vitória Pires, António Manuel Pinto Barrosa, tudo pessoas que estiveram próximos de Salazar, Franz Paulo de Almeida Langens, João de Matos Antunes Marela, Caos da Araiga, Carlos Caos Abecaizes, Francisco de Paulo Leite Pinto, Baltazar Rebelo de Sousa, Marcelo Matias, Henriques Martins de Carvalho, Carlos Gomes de Silva Ribeiro, Álvaro da Silva Tavares, Manuel Rafael Amar da Costa, Inocêncio Galão Teles, João Venâncio Ferreira Paulo Rodrigues, Fernando, Alves Machado, Anselmo da Costa Freitas, António da Silva Teles. Portanto, como nós estamos a ver, uma série de pessoas que fazem uma análise rigorosa de quem era Salazar, do seu pensamento político e da sua personalidade. Eu aconselho vivemente este livro de Jaime Nogueira Pinto, Salazar, visto pelos seus próximos. Seguindo, outro livro muito interessante de José Freitas Antunes, Salazar Caetano, Cartas Secretas, de 1932 a 1968. Este livro foi escrito pelo Círculo de Leitor e é muito interessante porque revela, de facto, toda a comunicação entre Marcelo Caetano e, António de Oliveira Salazar. Portanto, é muito interessante, este livro está muito bem escrito e também tem fotografias, que eu posso mostrar aqui uma série de fotos, ilustrações, fotos muito interessantes que nos mostram, portanto, todas estas conversas, esta comunicação. Portanto, um livro muito interessante, Salazar Caetano, Cartas Secretas, 1932-1968. Continuando, e o livro principal que eu quero aqui apresentar e quero aqui, portanto, falar hoje, é a excelente biografia de Filipe Ribeiro de Menezes. De facto, não encontro no mercado à venda. Há muitas obras sobre António Oliveira Salazar, mas não encontro aqui obra como esta. É um livro grande, um calhamaço, mas vale a pena ler. Portanto, é a biografia, de Salazar, por Filipe Ribeiro de Menezes. É uma análise muito rigorosa, muito fiel aos documentos, muito fiel a nível de história. Retrata, portanto, o estadista desde o seu nascimento até a hora da sua morte. Tudo a nível, portanto, da sua vida, da sua biografia, os aspectos académicos, como foi a sua evolução a nível
na escola, não é? A nível académico, que foi considerado um aluno brilhante, muito brilhante. Ele foi um dos melhores da sua turma e dos cursos que tirou. Destacou-se completamente de todos os outros alunos, mas nunca quis se evidenciar, sempre foi muito humilde, um homem de caráter, um homem humilde que procurou sempre servir Portugal. Ao contrário de todos os nossos políticos de há 40, 50 anos para cá, Salazar procurou sempre servir Portugal. Dentro da visão de Salazar, que era aquela visão que nós conhecemos, não é? Aquela visão conservadora, aquela visão patriótica, aquela visão de facto cristã, não é? Da Igreja Católica, aquela visão muito conservadora, muito à imagem de quem foi Salazar, mas um homem que defendeu sempre as suas convicções. Ao contrário dos políticos de hoje, Salazar nunca pôs os seus interesses pessoais, os seus interesses egoístas, os seus interesses económicos, não é, digamos assim, à frente. Não. Salazar pôs sempre os interesses de Portugal em primeiro, dentro como eu disse, não é, da convicção do que ele acreditava, e por causa dessa integridade de personalidade, ele foi considerado o personagem do ano, é considerado o maior estadista de todos os tempos, ninguém lhe chega aos calcanhares. Todos os outros que nós podemos buscar, várias personalidades em Portugal, desde Sá Carneiro, desde de Freitas do Amaral, desde todas as Alvo Cunhal, de todas as vertentes políticas, desde esquerda à direita, ninguém tinha este carisma que António de Oliveira Salazar tinha, essa integridade, essa humildade, essa honestidade. Era essa palavra que eu queria trazer aqui para os meus amigos do Facebook. Pode-se não gostar da obra de Salazar, pode-se até não ser de direita, conservador, católico, defender um nacionalismo integralista, corporativista, pode-se não defender esta ideia, mas de uma coisa tem que se retirar. Ele foi um homem honesto e hoje não existe isto na política. A política é o contrário da honestidade hoje, nós sabemos bem. Não conhecemos ninguém que seja uma pessoa íntegra e honesta. E esta obra aqui de Filipe Menezes, de Ribeiro de Menezes, trata esta obra fantástica. É um livro muito espesso, que tem muita ilustração, tem fotografias. Está a ver? Ao longo de todo o livro temos documentos, fotos, que ilustram todo o percurso académico e político do autor, como ele se destacou, quem ele era. Sem dúvida, há de se tirar o chapéu por esta obra tão grande deste homem, que não haverá nenhum homem assim no futuro. Eu aconselho esta leitura, a compra deste livro, que está agora neste momento, temos que esperar que o estado de emergência deixe de haver, não é? Porque a maior parte das grandes livrarias estão fechadas, como sabemos, e portanto, ou então se os meus amigos puderem procurar pela internet, se tiverem algum meio de poder vir, de fazer chegar este livro pela internet, aproveitem, porque isto é uma obra fundamental para se perceber a obra política portuguesa e a obra deste grande autor, António de Oliveira Salazar. Deixo aqui, portanto, a minha recomendação para esta grande obra deste grande estadista. Até à próxima.